Está se falando muito sobre o tema Irã e Estados Unidos, mas o que está realmente acontecendo entre os dois países? Ou seja, enquanto os Estados Unidos acumulam poderio militar contra o Irã, já praticamente se preparando para atacar e não se decidindo, o Irã continua com as ameaças de cancelar praticamente uma parte fundamental do comércio internacional, explodir com bombas grande parte do Oriente Médio, inclusive os primeiros e mais importantes aliados dos Estados Unidos na região, mas no final, de onde vem todo esse conflito em nível conceitual? O que está realmente acontecendo entre os dois países? Adoraria resumir isso, e também adoraria conhecer suas opiniões sobre essa teoria, se acham que é verdadeira. Portanto, vamos direto com esses dados sobre ambos os países. Quando falamos sobre o que está realmente acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos, necessariamente temos que, de alguma forma, retroceder ao ponto de vista do agressor, daquele que plantou agora mesmo seu poderio militar diante do Irã. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a situação na região é basicamente a seguinte: o Irã está vivendo de acordo com suas próprias regras, falando em bom português, como sai dos ovos. Comercia tranquilamente com a China, vende petróleo, produtos petrolíferos e isso apesar de estar sujeito a duríssimas sanções por parte dos americanos, mas de alguma forma absolutamente inexplicável, sobretudo para a própria Casa Branca, continua a resistir de fato às tentativas de golpe de Estado que são constantemente levadas a cabo pelas mais poderosas democracias dos Estados Unidos e de Israel. Ao mesmo tempo, Israel continua pressionando constantemente a Casa Branca e o papel do sionismo aqui é claramente fundamental. Ou seja, agora, além de Donald Trump, com toda a situação a nível internacional que carrega nas costas e onde está sendo um constante quero, mas não consigo, nem a nível nacional, repito, nem a nível de política externa, lá está o preciosíssimo Netanyahu, tocando o ombro de Donald constantemente dizendo: tem uma vitória que vai maravilhar o mundo inteiro. O que temos que fazer é ir atrás do Irã. Eles estão, de fato, tentando convencer Trump e todos ao seu redor de que o Irã está prestes a entrar em colapso, o que já vem acontecendo pelo menos nos últimos 10 anos, de obter armas nucleares e que é, portanto, absolutamente necessário destruí-las já, agora mesmo. É preciso agir porque senão o tempo vai passar e, além disso, e repito, Netanyahu, por mais bonita que esta vitória vá ser, nem você acredita nisso. Este tema, claro, especialmente o tema do armamento nuclear, é usado como um dos principais argumentos a favor de uma solução militar contra o Irã, embora Israel entenda perfeitamente que não poderá resolver o problema sozinho, caso seja necessário, de modo que efetivamente recorre ao irmão mais velho, embora aqui, permitam-me dizer-lhes, não se entenda muito bem quem é exatamente o mais velho dos irmãos, se os Estados Unidos de Israel ou o Irã. Em última análise, o Irã foi atacado uma vez e está se preparando para ser atacado novamente, mas eles querem fazer isso da maneira mais barata, mais rápida e que lhes dê um efeito garantido, sobretudo, repito, pela situação política do próprio Donald Trump, que agora está na luta contra o terrorismo, não pode arriscar-se a perder absolutamente nada, muito menos imagem política a nível internacional. O que está em jogo agora mesmo nesta balança para Donald Trump é efetivamente muito importante, e cada passo que dá tem que ser medido com muito cuidado, de modo que possam depois informar com orgulho nas redes sociais, declará-lo como uma tremenda vitória e, acima de tudo, uma vitória que não custou uma única vida de um militar americano, o que, tratando-se do Irã, está se complicando a cada momento. No ideal, tudo deveria terminar com uma mudança de regime em Teherã, mas no momento os americanos também não querem fazer isso com as próprias mãos. Precisam manter os iranianos em tensão, têm que demonstrar força. Israel está lá, mas também não acaba agindo de vez. Olham uns para os outros, e enquanto isso o Irã, com a ajuda dos aliados, neste caso a Federação Russa e a China, consegue controlar os protestos pela raiz, e de alguma forma voltam à estaca zero. Para o Irã, a situação, de fato, porque temos visto a situação do ponto de vista dos Estados Unidos, mas para o Irã não é nem um pouco mais fácil. Não pode destruir completamente Israel ou as forças americanas na região e sabe disso absolutamente bem, ou seja, o tem criminalizado. Não pode fazê-lo nem na prática nem na teoria. No entanto, a obtenção real de armas nucleares mudaria drasticamente esse equilíbrio. Mesmo algumas ogivas tornariam o país praticamente invencível. Mas lançar um ataque direto contra os navios americanos ou apagar do mapa as bases no Catar ou na Arábia Saudita, como se faz em uma guerra normal, o Irã também não está preparado nem pronto para fazer. Isso significa automaticamente uma grande guerra com os Estados Unidos, na qual efetivamente terá pouquíssimas chances. Fará muito mal aos Estados Unidos, mas há uma grande probabilidade de que ele acabe perecendo em combate, o que também não é pretendido pelo governo iraniano. O que eles querem é viver em paz e controlar a soberania do próprio país. Os americanos podem acabar teoricamente pelo menos com o Irã. Efetivamente, isso terá um preço também para eles e eu diria que de forma alguma é o desejável para nenhuma das partes. Mas eles ainda não o fazem porque estão envolvidos em muitas outras questões.
Há a Ucrânia, bem, havia isso da Groenlândia até pouco tempo atrás, há a Venezuela, que de alguma forma também tem que meio que controlar, e em breve haverá eleições de meio de mandato que a equipe de Trump está cada vez mais perto de perder de forma absolutamente estrondosa. Produz-se, portanto, uma situação típica de dissuasão mútua, mesmo sem que o Irã ainda possua supostamente esse armamento nuclear. Ou seja, todos entendem que podem causar danos mutuamente e todos entendem que esses danos poderiam ser absolutamente devastadores para ambos os países. Ou seja, ninguém quer dar o primeiro passo porque seria percebido como uma tentativa de aniquilação total. Todos nesta situação, portanto, temem cruzar a linha após a qual o inimigo muito provavelmente acabará decidindo que estão sendo mortos absolutamente a sério e, portanto, responderá exatamente da mesma forma. E é precisamente assim que eles vivem. Ou seja, alguns têm uma bandeira vermelha da vingança, e aqui estamos falando em particular do Irã, outros declaram que nenhuma guerra pode terminar sem eles, e aqui estamos falando em particular de Donald Trump, mas o que está claríssimo é que nenhum dos dois países está agindo. Mas a pergunta de 1 milhão é por que diabos Donald Trump se meteu na região e aposto minha vida a que isto terá a ver com outra estratégia midiática para desviar a atenção e também com talvez um par de cálculos errados feitas na Casa Branca, onde efetivamente se pensou que a vitória quase a tinham no bolso, seria muito simples de obter e, portanto, chegariam ao Irã uns quantos bombardeios para cá, outros tantos bombardeios para lá. No entanto, agora parece que a situação será bem diferente caso este conflito aberto se concretize, que olho não está terminando de pegar. E eu acho que isso, o que acabei de compartilhar com vocês, o que me parece, bem, é a teoria pessoal que tenho, me parece o que melhor explica a relação, esta relação muito complexa de um quero e não posso. De ambas as partes, principalmente e acima de tudo pela parte americana, acho que tudo o mais se deve a isso, se explica perfeitamente levando isso em consideração. Ou seja, de fato eles gostariam de aniquilar o governo do Irã, gostariam de assumir o controle do Oriente Médio, muito provavelmente se sentiriam pressionados demais, especialmente por parte dos amigos sionistas, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, ao se envolverem neste conflito que não deveria nem lhes interessar nem lhes dizer respeito. Mas, no fim das contas, estamos agora no ponto em que estamos, onde os Estados Unidos estão jogando muito e Donald Trump está jogando muito pessoalmente contra um Irã que tem muito a responder, que também está jogando muito, mas que pode lhes causar um rombo de caráter existencial. Então eles chegaram e supostamente têm tudo absolutamente preparado, mas pelo que foi mencionado anteriormente ainda não estão decidindo agir. Obrigado por chegarem até aqui. Convido vocês a se inscreverem em nosso canal, darem like no vídeo, comentarem e compartilharem com seus amigos.